de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, da 22ª semana do Tempo Comum, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado do início do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Imprimirei a minha lei em seu íntimo. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos, ia pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades por toda a Galileia, e a fama de seus prodígios se espalhava pela Síria inteira. Grandes multidões vindas da Judéia afluíam ao médico celeste. Lenta é para a ignorância humana a fé em crer no que não vê e esperar o que não conhece. Foram precisos, a fim de firmar na doutrina divina os benefícios corporais e o estímulo dos milagres patentes. Pela experiência de seu tão benigno poder, não duvidariam que sua doutrina traz a salvação. Para passar das curas exteriores aos remédios interiores e depois da cura dos corpos à saúde das almas, o Senhor separou-se das turbas que o cercavam, subiu à solidão do monte vizinho, chamou os apóstolos para formá-los com mais elevadas instruções do alto da cátedra mística. Pelo próprio lugar e qualidade do ato, significava ser o mesmo que se dignara outrora falar com Moisés, lá na mais apavorante justiça, aqui com a mais divina clemência. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei com a casa de Israel e a casa de Judá um pacto novo. Depois daqueles dias, palavras do Senhor, porei minhas leis no seu íntimo e as escreverei em seus corações. Aquele, pois, que falara a Moisés, falou aos apóstolos, e nos corações dos discípulos, a mão veloz do Verbo escrevia os decretos da nova aliança. Sem nenhuma escuridão de nuvens envolventes, sem sons terríveis e relâmpagos, sem estar o povo afastado do monte pelo terror, mas na límpida tranquilidade de uma conversa com os circunstantes atentos, a fim de remover a aspereza da lei pela bradura da graça e tirar o medo do escravo pelo espírito de adoção. Qual seja a doutrina de Cristo, suas santas sentenças o demonstram. Elas dão a conhecer os degraus da jubilosa ascensão àqueles que desejam chegar à eterna beatitude. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Seria talvez ambíguo a que pobres se referia a verdade, se dissesse bem-aventurados os pobres, sem acrescentar nada sobre a espécie de pobres, parecendo bastar a simples indigência que tantos padecem por pesada e dura necessidade para possuir o reino dos céus. Dizendo, porém, bem-aventurados os pobres em espírito, mostra que o reino dos céus será dado
àqueles que mais se recomendam pela humildade dos corações do que pela falta de riquezas. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do sermão de São Leão Magno, Papa, falando das bem-aventuranças, que mostra como Deus imprime a sua lei nos corações, no mais íntimo das pessoas. E é muito interessante como esse texto vai nos levando a perceber como Deus se aproxima de nós e quer ser acolhido por nós na humildade. Tanto que o texto vai dizer justamente isso, falando da bem-aventurança da pobreza, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Que não está falando do pobre simplesmente de um modo geral, do pobre de riquezas desta terra, do pobre que vive na indigência, não é? Dos bens materiais, mas está falando do pobre em espírito, que não basta ser necessitado das coisas materiais para poder ir para o céu. Não é suficiente viver, quem sabe, até na miséria da falta das coisas básicas para a sobrevivência, que o reino já está garantido para aquela pessoa. Não. Mas sim na humildade. É essa pobreza que o Evangelho está falando nessa bem-aventurança. Em ter um coração simples, em ter um coração humilde. Porque quem tem o coração humilde, mesmo que possua bens, saberá partilhar do pão com quem precisa mais, saberá partilhar dos seus bens com quem é mais necessitado. É a humildade que leva a pessoa a partir o pão, a repartir o pão com os necessitados. É justamente essa pobreza em espírito, a humildade, que leva a pessoa a dispor-se a perdoar o outro, a não guardar rancor, a viver em paz com os outros, a fazer o bem. É preciso alcançarmos a bem-aventurança da pobreza, para que possamos herdar o reino dos céus. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora. Nos consagrando a ela, queremos confiar em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que tudo isso ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, que realmente você se sinta tocada pela presença do Senhor e conduzido pelo amor do nosso Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.